Bom dia. Será que estamos todos aqui? Vamos começar. Será que a gente precisa aguardar 5 minutos? Acho que os avaliadores estão aqui. Acho que podemos começar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá alto aí? Sim. Beleza, então vou dar início aqui. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão, com vista a estimular o processo educativo por meio de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano todo, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Bom, então é isso, gente. Meu nome é Cláudia, vou ser mediadora de vocês aqui hoje. E eu agradeço a presença de todos vocês. E a dinâmica vai funcionar assim. A ordem vai ser pela lista do cronograma que foi publicado, mas se tiver na vez de algum participante que não tiver chegado ainda, a gente pula para o próximo e ele vai para o fim da fila, tá bom? Então a gente vai seguir a ordem dessa sala virtual. Dessa forma, a apresentação tem o limite de tempo de 5 minutos e a avaliação de 5 minutos também, sendo 2 avaliadores, então cada avaliador terá 2 minutos e meio para fazer a avaliação, tá bom? Alguma dúvida? Não? Acho que não. Então, beleza. Vamos começar então pela chamada do cronograma aqui. Peraí, deixa eu ver que tem umas mensagens aqui que eu não tô vendo. Aqui, beleza. Bom, o primeiro projeto então é o ID12, com o título Projeto de Transformação CAPSE Novo Futuro. Autor Adara Magalhães Rodrigues da Silva. Adara, você está aí? Olá. Oi, bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Você pode começar a participação, por favor. Assim que você quiser começar, eu ligo o cronômetro aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui primeiro, tá? Maravilha, maravilha. Assim que você der ok, eu ligo o cronômetro. Eu só dar uma respirada aqui que me dá nervoso apresentar trabalho. Não, fica tranquila. Bora lá. Posso começar. Eu vou apresentar o projeto de transformação do CAPSE, do Novo Futuro, que é o projeto que a gente fez durante esse ano no CAPSE, que é um projeto de extensão. Basicamente, a gente inicia com o CAPS desempenhando um papel muito essencial na promoção do bem-estar psicológico de crianças e adolescentes, mas é identificado certos problemas não só no quesito da capacitação dos profissionais, mas no quesito de demanda. O CAPS é um lugar que tem uma demanda muito, muito grande, tem muitos jovens para serem atendidos, e a equipe profissional que atende lá, geralmente ela é um pouco menor e defalcada em relação à quantidade de pessoas que poderiam estar sendo atendidas. Então, visando isso, o nosso projeto buscou muito integrar teoria e prática, levando os estudantes para lá para ajudar e para participar desse projeto de integração, de integração e de uma atuação mais efetiva. Os objetivos do projeto foram estimular a saúde mental infanto-juvenil, que foram incentivar as práticas, que promoveram um bem-estar psicológico desde cedo, sendo dinâmicas, algumas conversas com as pessoas do CAPSE, com os profissionais de saúde do CAPSE, promover discussão em temas abrangentes, que foi
é fomentar debate, que é sobre saúde mental de uma ampla comunidade, fazer, nós fizemos discussões, que foi também na parte do desenvolver e compartilhar conhecimento, a produção dos artigos que a gente fez, e a gente postou em redes sociais também, discussão de artigos, fizemos arte para Instagram, etc. Implementar a educação em saúde, focamos nas intervenções precoces para as crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, e complementar o ensino de enfermagem em psiquiatria para buscar profissionais mais preparados, mais sensíveis. Como justificativa, temos preencher as lacunas do conhecimento, como eu já mencionei anteriormente. A integração da teoria e prática, que seria preparar os alunos, que acreditamos que o cuidado, a eficácia no cuidado mental requer uma abordagem muito integrada. Atividades lúdicas e educativas, que tornam o aprendizado muito mais enriquecedor. Melhorar a qualidade de vida, que o foco seria impactar positivamente a vida daqueles que mais precisam. Oportunidade de publicação, para estimular pesquisa, desenvolvimento, divulgação científica, etc. E contribuição de novas abordagens, que seria muito moldar o futuro de saúde mental e psiquiatria e buscar algo relacionado a essa área. Os métodos tivemos, como mencionei, a escrita científica, nós abordamos aspectos muito cruciais da saúde mental, da enfermagem e do papel do CAPS. Alguns artigos que trouxemos foram quais seriam as demandas, quais seriam as problemáticas, e sempre nas discussões buscamos criar ideias para tentar mudar isso, ou pelo menos fazer o nosso papel de futuros profissionais da saúde, para tentar mudar essa realidade o melhor possível. Fizemos visitas práticas com a imersão no CAPS, fomos acompanhados com a Cida, que é uma das profissionais que trabalham lá, extremamente receptiva. Ela também participava em todas as nossas discussões online e na presencial que tivemos. E foi para uma compreensão em louco da dinâmica e desafios. Tivemos reuniões estratégicas, discussões sobre o contexto social, planejamento, execução das atividades práticas. Como resultado das discussões, a gente teve muitas discussões produtivas. As reuniões aprofundaram nosso entendimento nas operações desse CAPS, né? E com muito foco no CAPS-I, que é o de infanto-juvenil. Tem um fortalecimento teórico também. A escrita, ela contribuiu muito para a construção de conhecimento sólido em relação à saúde mental juvenil, e eu devo muito falar que os debates que também tivemos foram extremamente enriquecedores. A aplicação prática foram as visitas ao CAPS, que permitiram, na prática, o conhecimento discutido nas reuniões. Tivemos diversas formas de dinâmicas com os pacientes do CAPS. Tem algumas pessoas do projeto conversaram com os pais. Nós buscamos nesse projeto entender muito as demandas, não só dos pais, não só do ambiente, mas também da criança e do adolescente que está lá nessa prática. A relevância da atuação, a gente pode destacar como conclusão, a gente destaca muito importante da participação ativa de estudantes e professores da saúde mental. É uma coisa que eu acho que, não acho, é muito importante. O tempo acabou. Tá, perdão. Você pode concluir, por favor, mas deve ser Ok. E também tem a contribuição do projeto e o foco em humanização, que é muito importante. Beleza, obrigada. Os avaliadores, quando vocês estiverem prontos, me avisem, por favor, para eu contabilizar o tempo aqui. Obrigada. Estou pronto. Bom, posso falar? Pode. Eu fiquei com uma dúvida, né? Porque eu li o resumo, né, da intervenção. Vocês tiveram uma capacitação entre alunos e com professores, mas vocês chegaram a capacitar os trabalhadores? Não, a gente não chegou a ir lá capacitar os trabalhadores, a gente foi mais pelos alunos e a prática dos alunos lá. Tá. A intenção, então, foi capacitar os alunos aí, Isso, né? aham.
Aí vocês falaram de atividade prática, vocês tiveram alguma atuação prática com essas crianças e adolescentes do CAPS? Sim, nós fomos lá, nós fizemos várias dinâmicas e várias atividades, a gente ficou muito engajado. Diversas vezes, alguns alunos, foram em várias levas de vários alunos, alguns falaram assim, vamos lá hoje. E nós fizemos isso. A gente fez atividades dinâmicas, atividades lúdicas, teve muita, muita coisa que nós fizemos e muitas coisas que planejamos fazer também. Tá, não, tá ótimo. Era só essa dúvida, que não ficou muito claro no resumo se efetivamente houve uma atividade prática com assistência a adolescentes. Tá certo, obrigada. Posso só responder uma coisinha, Estefânia? A gente, além da gente, nós capacitarmos, tentar capacitar da melhor forma possível os alunos, também é uma profissional que é a enfermeira, que é a única enfermeira que tem lá para tantos pacientes, ela participou com a gente de todas as teorias, Sim. de todas as nossas avaliações, todos os nossos encontros. Então, de uma forma ou de outra, a gente acabou que também ajudando na capacitação desses profissionais lá. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada. Bom dia, parabenizar a professora e os alunos, né, pelo trabalho. Eu acho que explorar essa saúde mental é uma coisa bem desafiadora. Espero que dê continuidade ao trabalho e eu não tenho nenhuma dúvida, não. Obrigado. Realmente, Guilherme, a gente tem aí, assim, a gente pensa em estar continuando justamente para envolver a equipe multiprofissional. E, então, assim, a gente pensa em dar continuidade, embora é um trabalho árduo, né, e uma viagem longa, porque envolve várias situações, então a gente pensa, assim, em realmente estar dando continuidade nesse trabalho aí, também envolvendo toda a equipe multiprofissional. Finalizou, pessoal? Desculpa. Oi? Os avaliadores finalizaram? Sim? Sim, finalizamos. Tá. Beleza. ID 13, título do projeto: Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, LASC, autor Ana Flávia Sudati da Silva. Ana Flávia, por favor, você está presente? Oi, bom dia, estou aqui. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ana Flávia, você tem 5 minutos? Quando estiver faltando 1 minutinho, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Para você poder se orientar. A hora que você quiser começar, você me avisa que eu ligo o... Tá bom. Deixa eu só colocar em tela cheia. Acho que dá para ver, né? Eu fiz Coloquei aqui pelo computador, estou com o vídeo pelo celular, mas acho que tá ok. Posso começar? Beleza. Então, bom dia a todos, eu sou a Ana Flávia. Vou falar hoje sobre o projeto da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, né, sob a orientação da professora doutora Isabel Aparecida Porcati de Walsh, e esses são os coautores, que são os coordenadores da Liga. Bom, o que é, então, né, a Liga de Saúde Coletiva? Então, essa Liga, ela é um projeto de extensão, classificado pela universidade, mas, na verdade, ela vai trabalhar todo o tripé universitário, né, que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, e ela é constituída pelos cursos da saúde, de enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia e a terapia ocupacional, além da nossa professora orientadora, que é a doutora Isabel. Quais que são os nossos objetivos, né? Principalmente, a gente trabalha a convivência interdisciplinar, né, entre esses membros, os alunos desses cursos da saúde, e faz o debate das disciplinas
que vão, dos debates que vão além das disciplinas tratadas na universidade, na grade curricular. Então, a gente trabalha bastante, né, visando na vivência dos futuros profissionais, né, um trabalho multidisciplinar e assuntos que envolvem a comunidade como um todo. Então, a gente se justifica, né, por ser a saúde coletiva uma grande área de conhecimento, que vai envolver esse futuro profissional, bem como a vida em sociedade como um todo. E como que a gente faz esse trabalho? Dentro da Liga, então, a gente realiza atividades semanalmente, envolvendo a exposição de um assunto. Então, cada semana a gente tem um tema que vai nortear nosso debate, que a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre isso. A gente pode trazer um professor, um aluno, um profissional da saúde, ou até mesmo membros da comunidade externas, como a gente já teve um coletivo de pessoas da cidade, né, que veio falar um pouco melhor sobre sua inserção na sociedade. E aí a gente faz um debate em roda de conversa com os coordenadores e os ligantes, além de também trazer ações extensionistas, promoção de eventos, e a gente sempre tenta incluir atividades culturais também nesses nossos espaços. Bom, então, como eu disse, a gente faz rodas de conversa, né? E nessas rodas, o que a gente já debateu? A gente já falou sobre extensão popular universitária, né? Que vai envolver muito disso na promoção da saúde, numa emancipação das pessoas, os princípios do controle social do SUS, a saúde voltada para mulheres, pessoas negras, crianças, adolescentes, idosos, população LGBTQIAP+, saúde mental do universitário, enfim, uma gama de assuntos que estão dentro da saúde coletiva e que muitas vezes a gente não tem um aprofundamento na grade curricular. Então, esse é um dos papéis da Liga, né? Trazer assuntos que a gente não vê, não tem tanto contato aprofundado no nosso cotidiano. E, enfim, com isso, então, a gente pretende fazer, ter algumas práticas mais condizentes com o coletivo da sociedade, sempre em busca da emancipação social com esses temas tratados. Por fim, né, concluindo, a Liga ela vai se apoiar no tripé universitário, pensando, então, na ampliação da consciência pessoal e social, que vai impulsionar as transformações coletivas na sociedade. Então, priorizando, né, esses debates que estão no meio social, a gente pensa em trazer esses universitários, esses futuros profissionais da saúde, para ter um diálogo maior, a partir da universidade com a sociedade como um todo, em defesa, então, da saúde coletiva, que vai conhecer esse território, né? Por isso que a gente traz pessoas de fora para estar integrando esse ambiente com os nossos universitários, sempre respeitando, então, os princípios do SUS e a equidade e os direitos humanos. Essas são as referências que estão no Estatuto da Liga da Saúde Coletiva, e eu agradeço pelo espaço. Acabei um pouquinho adiantada. Opa, que belezinha. Muito obrigada, Ana Flávia. Avaliadores, quando vocês quiserem começar, pode começar. Bom, parabéns, Ana, pelo trabalho, tá? Muito interessante essa área de saúde coletiva, né? Tem algum evento aí que vocês apresentaram e que você queria destacar na Liga? Na verdade, tem um sim, que inclusive é um outro resumo que está sendo apresentado, que é a respeito de um mini curso que a gente fez de 2 dias, que se chama Maiorias. Maiorias, na verdade, é um debate sobre minorias na nossa sociedade. Então, a gente trouxe um debate acerca do racismo, LGBTfobia, a gente trouxe... Desculpa. A gente trouxe também um debate acerca da determinação do processo de saúde e doença. A gente fez um sarau nesse evento com a apresentação de rap, né, com pessoas da sociedade, alunos. Então, foi um evento bem bacana, feito na universidade, e contou com a adesão também de outros cursos, né, isso que foi bacana, não só curso da saúde, como a gente teve a presença do serviço social em massa, bastante gente da história, muitos cursos de letras, assim, muitas pessoas do curso de letras também, dessas pessoas, né, que estão nos cursos de humanas, que interagem bastante com a nossa proposta. E na área de políticas de saúde, vocês têm alguma atividade? A gente sabe que essa área de atenção básica, ela envolve muita política, né? Vocês tiveram alguma
planejam fazer alguma coisa, fizeram? Então, o ciclo está se encerrando agora, né? E a gente tentou uma inserção na cidade, mas a gente teve muita dificuldade, assim, em alguns espaços, justamente porque essa é a primeira experiência presencial da Liga. Então, a gente teve um ano no online, e eu não sei se, eu imagino que seja, mas eu não tenho certeza se é o comum de todas as ligas, a adesão presencial das pessoas. Então, a gente sempre tinha que estar pedindo para elas estarem com a gente sempre estava manejando, mudando a dinâmica das discussões, porque a gente não conseguia muitas vezes levar essas pessoas para outros espaços, conhecer as áreas da cidade. A gente fez uma ação, na verdade, que foi se eu não me engano, foi eu esqueci o nome, me desculpem, se vocês souberem, me falem, que é uma casa de crianças autistas, mas foi mais uma visitação. Então, a gente não teve muita ação nessa área, assim, na cidade. Laço Azul, obrigada, Maria Fernanda. Ok, muito obrigado. Legal, pessoal. Eu estava verificando aqui. Vocês terminaram? Só para confirmar, sim, né? Avaliadores. Ok? Eu terminei. Beleza. Pessoal, eu estava verificando aqui, só para esclarecer, aos participantes que tiverem excedendo o tempo, tem penalidade, tá? Desculpa. Opa, próximo, então, ID 14. Deixa eu fazer só uma observação. Claro. Eu ia perguntar sobre essa questão da interação com a comunidade, né? Essa parte mais prática que vocês não conseguiram fazer, que isso também é muito importante, né? Mas, de qualquer forma, vocês conseguiram trazer alguns grupos para a universidade. Como é que vocês sensibilizavam essas pessoas? Onde vocês iam procurar esses grupos para interagir aqui na universidade? Bom, professora, na verdade, esse é um desafio nosso também, porque depende muito da nossa interação com a comunidade, né? Então, a gente tem algumas pessoas que participam de ações externas. Por exemplo, a gente tem alunos que participam de grupos de rap que convivem muito na sociedade. Então, a gente conseguiu ter essa interação a partir disso. Eu, por exemplo, conheço alguns profissionais que trabalham. A gente trouxe, na verdade, uma profissional que trabalha no Centro Integrado da Mulher. E ela conseguiu trazer bastante dessa experiência. Então, eu acho que isso vai um pouco do nosso manejo dentro da coordenação mesmo, a partir das nossas relações que a gente vai construindo. Certinho, obrigada. Maravilha, gente, perdão, ter interrompido, achei que tinha finalizado. Bom, a próxima é o ID 14. O título do projeto é Pilates na Deficiência Visual, 2023. Autor, Bruna Garcia de Figueiredo. Bruna, você está na sala? Estou sim. Oi, tudo bem? Bruna, você tem 5 minutos de apresentação e eu acabei de verificar, eu acabei esquecendo de dizer anteriormente, quem excedeu ao tempo sofre penalidade na pontuação final, tá bom? A hora que você quiser começar, você me avisa que eu já coloco aqui no cronômetro, tá bom? Tá certinho? Tá projetando? Você só confirma para mim se tá apresentando? Não, ainda não. Ainda não. Deu certo? Deu. Agora foi. Prontinho, deu certo. Pronto. Bom, Pronto? Só... Uhum.
A hora que eu tiver faltando, são 8h55, quando tiver faltando 1 minuto, eu vou colocar no chat para você, tá bom? Tá. Bom dia, eu sou a Bruna, eu vou estar apresentando sobre o projeto de Pilates na deficiência visual. O orientador é o professor doutor Nuno Miguel Lopes de Oliveira, e esses são os coautores. Bom, para início eu vou definir um pouco sobre o que é deficiência visual, né, porque essa é a nossa população-alvo, e no projeto a gente trabalha com indivíduos com perdas totais ou parciais da visão. E essa perda ela vai causar algumas alterações, tanto na participação social do indivíduo, quanto nas percepções de propriocepção, percepção de mundo, equilíbrio do indivíduo, e ela vai acarretar várias dificuldades para essas pessoas. Então, nesse contexto surge o projeto de extensão, né, o Pilates na deficiência visual, que ele tem por intenção promover saúde e educação em saúde. Aqui a gente tem a justificativa e os objetivos, que a gente busca promover a qualidade na deficiência visual, né, qualidade de vida para eles, no Instituto dos Cegos, o ICBC, aqui de Uberaba, através da prática do Pilates. E a gente busca observar, né, por meio de avaliações físicas, o desempenho e o resultado das nossas intervenções com esses pacientes. Os nossos métodos. Os nossos integrantes do projeto, eles passaram por 2 capacitações para poder aplicar o Pilates. A primeira capacitação foi no Pilates em solo, e a segunda foi a capacitação do Pilates com os aparelhos. Os integrantes do projeto, eles são avaliados e cabe a cada integrante do projeto avaliar esses pacientes, avaliar os dados e transmitir esses dados para uma planilha onde eles são avaliados no final do projeto. Então, houve a capacitação de 8 extensionistas esse semestre, do período de junho de 2023 até agosto, tivemos 15 atendimentos, 11 atendimentos e 15 deficientes visuais, com cegueira total ou parcial, ambos os sexos e idade de 28 a 60 anos. Bom, nesses 11 encontros, a gente teve algumas práticas de Pilates, e após essas práticas, houve as discussões de artigos científicos. Nessas discussões era entre os integrantes, e eles buscavam promover mais conhecimento, porque na grade observa essa ausência sobre as informações dos deficientes visuais e as avaliações físicas. Então, sobre a orientação do professor Nuno, a gente analisava os artigos e analisava as avaliações dos pacientes e as fichas de evoluções e os testes que estavam sendo realizados. E com os resultados que a gente obteve nesses testes, a gente conseguiu observar a eficácia das habilidades desses pacientes, né? E foi possível observar a interação, tanto entre os integrantes, uma comunicação com o conteúdo que foi abordado. Nós também realizamos umas postagens para o Instagram, para promoção de saúde. Foi observado também que teve um grande comunicação com as redes sociais, né? Que era a intenção do projeto. E aqui um pouquinho das referências. Foi isso. Muito obrigada, Bruna. Avaliadores, quando puderem. Oi, Bruna. Parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho muito importante, né? Com a comunidade aí com deficiência visual. Até porque o exercício físico, né? Para esse grupo de deficiência, ele acaba sendo deixado um pouco de lado. Minha dúvida é a seguinte, o grupo que foi capacitado, né, de discentes,
Alguns de vocês tinham algum acesso, experiência com deficiência visual? Ou Não. foram capacitados ali no primeiro momento? Fomos capacitados no primeiro momento. A gente teve a capacitação com os antigos participantes do projeto. Eles iniciaram um debate e depois a gente teve a primeira capacitação em solo, que nos auxiliou a ter esse contato com os deficientes visuais, e a partir disso a gente foi desenvolvendo as práticas, que foram onde a gente teve o primeiro contato realmente com os deficientes visuais. E foi muito interessante porque a gente percebeu como que é diferente o Pilates aplicado para a deficiência visual, porque ele depende muito do contato físico. Quando a gente trabalha com pessoas que não têm a deficiência visual, você consegue muito passar a informação por meio visual, né? Você instrui o paciente por meios visuais. E no projeto a gente aprendeu, né? Foi capacitado a trabalhar com esse grupo, com essa população, né? Um contato prático para conseguir passar esses exercícios, essas práticas para os deficientes visuais. E foi uma coisa que a gente não consegue ter contato na universidade, foi muito importante para a gente. Você conseguia observar o desenvolvimento da confiança dos participantes do projeto, que no começo elas tinham muita insegurança, né, porque não era uma coisa usual para a gente, e depois agora tem muito mais, tipo, uma confiança que não existia. Foi muito importante. Eu ia te perguntar sobre a sua experiência, né? Ótimo, você já falou. Aí só uma última questão, essa divulgação no Instagram, essas pessoas com deficiência visual, elas têm acesso? É algo que elas podem ouvir? Podem acessar esse tipo de informação? A gente tenta colocar legenda nos nossos posts para tentar ter a maior acessibilidade possível, e também tenta passar a informação para eles de um jeito bem acessível. Todos os posts que são feitos, eles são feitos em uma linguagem acessível para a comunidade, porque são posts direcionados à comunidade. Então, a gente traz essas discussões, as postagens no Instagram são todas feitas a partir das discussões de artigos, então os artigos são discutidos sobre a orientação do orientador, né? Então, eles são discutidos, e a partir dos pontos levantados principais, eles são postados numa linguagem para a comunidade. Então, a gente tenta trazer o máximo de acessibilidade possível. Tá certo, muito obrigada. Bom dia, Bruna. Professor Nuno, parabéns pelo trabalho, excelente. A gente fica muito satisfeito nessa atividade que vocês estão fazendo, porque isso aí vai acabar levando a uma inclusão, né, de pessoas com deficiência nessa atividade, que é a atividade física, que é muito importante. Então, essa prática de vocês com essa inclusão desses pacientes com deficiência, eu acho que isso é muito importante para vocês da graduação, porque é o que vocês futuramente vão enfrentar, né, para poder incluir o maior número de pessoas com as mais variadas deficiências na atividade física e na atividade de Pilates. Bom, não tenho nenhuma pergunta, mas parabenizar mesmo. Bom? Obrigada. Legal, gente, muito obrigada. Bom, o próximo, então, é o ID número 15, Projeto de Extensão, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças da PCD, um relato de experiência. O autor é Maria Fernanda Mendonça Terra Ladislau. Você está presente, Maria Fernanda? Então, sim, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Maria Fernanda, você tem 5 minutos, tudo bem? Você tem 5 minutos, então, ultrapassando esse ponto, tem penalidade na pontuação. Quando você estiver pronta, você me avisa que eu ligo o cronômetro aqui, tudo bem? Tá bom. Me confirmem só se está passando os slides. Isso, abriu aqui já. E passou? Peraí, faz de novo. Tá passando, né? Foi. Tá passando sim. Tá um pouquinho devagarzinho, mas tá. São as transmissões. Enfim, pode começar.
Bom dia a Beleza. todos. Vou começar aqui, então, com a iniciativa de extensão do nosso projeto, que é a promoção da saúde e prevenção de doenças da pessoa com deficiência. Então, a gente sabe, né, que as pessoas com deficiência, elas integram um grupo muito afetado pela desigualdade, tanto no cenário social quanto no cenário de saúde. E isso leva a uma maior vulnerabilidade, pela dificuldade de acesso aos direitos básicos e também pela própria exclusão social. Nesse quesito, o nosso projeto, a gente veio com a intenção de trabalhar as questões relacionadas à saúde e incluir socialmente os usuários da ADEFU, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba. Então, para isso, a gente contou com o nosso projeto, composto pela professora Débora, que infelizmente não pôde estar presente, e por mais 10 alunos contando comigo do curso de medicina da UFTM. Antes de tudo, a gente fez uma coleta de dados, então tudo que eu vou apresentar aqui para você, tudo que foi feito, foi a partir de demandas, tanto por conversas diretamente com os próprios usuários, quanto também por profissionais que trabalham lá na Associação de Deficientes aqui de Uberaba. Então, vamos começar pelas atividades. Primeiro de tudo, a gente precisou fazer uma identificação e um cadastro dos usuários. Para isso, a gente montou uma ficha. Infelizmente, pelo curto tempo, não vou conseguir falar detalhadamente dela para vocês. Só que, no geral, essa ficha foi para a gente conhecer o perfil das pessoas que a gente ia trabalhar, que a gente ia ter contato. Então, entender o perfil socioeconômico em que elas estão inseridos, para poder facilitar ali as próximas ações e também para já iniciar a criação de um vínculo, que vocês vão ver que é muito importante nesse nosso projeto. A próxima atividade, né, foi a realização de ações de aferição de pressão arterial, e eu coloquei ela associada com a participação do evento da Semana Nacional de Deficiência Intelectual e Múltipla. Por quê? Nesse evento da Semana Nacional, contou com o coral da ADEFU, com a apresentação de atletas, palestra também, e nós, do projeto, fomos lá aferir a pressão de todos que estavam lá. Essa ação de aferição de pressão, a gente tenta realizar ela uma vez ao mês, porque foi uma demanda que chegou para a gente, que sempre haviam crises hipertensivas, pacientes passando mal. Então, depois da nossa identificação, a gente viu realmente que há alto índice de pessoas com hipertensão. Então, por isso que a gente tenta realizar essa ação quase que mensalmente, digamos assim. A próxima atividade foi o acompanhamento das atividades pedagógicas. Hoje, lá na ADEFU, nós contamos com 2 professoras, e cada professora tem que ficar responsável por mais de 10 alunos por período. Então, a gente sabe que elas acabam ficando um pouco sobrecarregadas. Por isso que a nossa ação lá, ajudando elas de alguma forma, foi muito significativa e muito importante também para que elas fizessem o trabalho de forma efetiva e pudessem dar a atenção, né, que os alunos merecem. A próxima ação foi a ação de educação em saúde, que nós realizamos. A primeira delas foi o cuidado com hipertensão. A gente fez em conjunto com a Liga de Cardiologia da UFTM. Ao todo foram 25 usuários impactados. Nós fizemos uma dinâmica com perguntas e eles tinham que responder com o conhecimento que eles têm, a plaquinha de sim e virava a plaquinha de não. Depois, no final, a gente explicou cada uma dessas perguntas com um banner, aqui até no slide anterior vocês podem ver, um banner bem dinâmico, cheio de imagens, e a gente explicou mesmo o que melhorava, o que ajudava, a pressão alta, de forma bem didática, bem descontraída mesmo. A outra ação que nós fizemos foi a ação de alimentação saudável, em parceria com os estudantes de nutrição, e nós tivemos 15 usuários impactados. Além deles falarem um pouco sobre os alimentos, quantidade de açúcar e sal de cada um, nós fizemos uma dinâmica com frutas. Então, os usuários eles ficavam vendados e eles tinham que adivinhar pelo sabor, pela textura, qual fruta era. Isso foi muito bacana também. A gente viu o quanto aí, às vezes, eles desconheciam alguma fruta, né? E foi importante para ressignificar esse contato com a comida. Então, de apreciar, de entender mesmo o que estão comendo. Por último, nós fizemos a confecção de material educativo para entrega. Chegou a nós, né, a demanda da diretora da ADEFU, se nós não podíamos fazer isso para poder disseminar essa informação para mais pessoas. Então, após cada uma das ações, nós fizemos reuniões e nós vimos o tanto que cada uma delas foram essenciais para que nós nos tornemos profissionais mais inclusivos e menos capacitistas. Por último, então, a gente percebe que, além de ter passado certo conhecimento, nós também adquirimos conhecimento com essas pessoas, principalmente pelo vínculo que foi criado ali, também garantindo a humanização de nós como futuros profissionais da saúde. É isso, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição.
Muito obrigada. Pode começar, avaliadores. Fiquem à vontade. Bom, parabéns, Maria Fernanda, parabéns à professora Débora pelo trabalho. Eu vi que é um trabalho que contribuiu muito para essa população, né? Eu acho que é importante também esse trabalho de inclusão, né? O aluno ter esse contato com esse tipo de paciente. Maria Fernanda, vocês fizeram alguma capacitação antes de realizar essas atividades? Essas orientações? Sim, então, antes de tudo, muito obrigada pelas palavras, doutor Guilherme. E sim, nós fizemos algumas capacitações antes de cada ação, por isso que, igual, eu falei que são de março até agosto. E a gente pode ver que foram relativamente poucas, mas porque a gente faz muita capacitação antes. Então, a gente tem quase um mês de preparação para poder lidar com essas pessoas. Então, a gente conversou com os profissionais antes para ver como eles trabalhavam lá na DEFU. A gente também pesquisa bastante, ler alguns artigos antes de levar e por que levar determinada ação. Então, tem toda uma preparação aí, cerca de um mês quase, antes de cada ação para que elas aconteçam. Perfeito. Obrigado. Parabéns. De nada, muito obrigada. Maria Fernanda, parabéns, né, para a equipe toda pelo trabalho. Acho que é um público da DEFU sempre importante de ser abordado, né? E gostei muito daquilo que vocês fizeram em relação à inserção, vocês se inseriram nas atividades pedagógicas da DEFU para entender como é que funcionava. Acho que isso é muito importante quando você chega num campo que não conhece bem. Procuraram parcerias, né, tanto da Liga de Cardiologia quanto do curso de nutrição, envolveram cartilhas, participaram do evento deles. Então, muito bom, muito boas as ações que vocês desenvolveram lá, então de parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu falo assim, o tempo é muito curto, nem dá para a gente falar tudo o que a gente está fazendo, né? Mas já valeu a oportunidade. Muito obrigada. Podemos continuar, então, avaliadores? Podemos. Muito obrigada, Maria Fernanda. Então, o próximo trabalho é o ID 16. O título é Hard Skills and Soft Skills, habilidades desenvolvidas por ligantes durante o período na Liga Universitária de Nutrição e Alimentação, o LUNA. A autora é Amanda Branco Ribeiro. Amanda, você está aí na sala? Oi, Cláudia, tô. Oi, tá, Amanda, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Você tem 5 minutos. Quando você estiver pronto, você me avisa que eu dou início aqui no tempo. E se você passar os 5 minutos, tem a penalidade na pontuação, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar tudo. Aí você eu só te peço, Cláudia, primeiro, para você me confirmar se tá passando os slides. Tá carregando ainda aqui para mim. Tá. Quando estiver faltando 1 minuto, eu vou colocar lá para você, tá bom? No chat. Certo. Tá passando os slides? Tá passando, tá perfeito. Então, sim. Eu vou iniciar. Combinado. Então, meu nome é Amanda Branco Ribeiro, eu sou apresentadora do trabalho cujo tema é Hard Skills e Soft Skills, habilidades desenvolvidas por ligantes durante o período na Liga Universitária de Nutrição e Alimentação, LUNA. Os colaboradores João Eduardo Kulsi-Reck, Lira Giovana Costa Montes e Rony César Marca. Então, iniciando, né, uma liga acadêmica, ela oferece o tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão, e esse tripé ele facilita a aproximação do ligante com a comunidade e também com o mercado de trabalho. Então, isso proporciona também para ele um desenvolvimento do senso crítico e do raciocínio científico. E aí, então, nós temos a LUNA, que é a Liga Universitária de Nutrição e Alimentação, que abrange temas variados dentro da ciência da nutrição. E como justificativa, nós temos que a vivência na LUNA, ela pode trazer enriquecimento acadêmico e pessoal para o ligante. O nosso objetivo geral foi retratar habilidades desenvolvidas pelos membros da LUNA durante as vivências nas atividades da LUNA. Como metodologia, né, nós utilizamos um relato de experiência dos 16 membros,
da Liga da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e no período de julho de 2022 até julho de 2023. E nós fizemos esse relato através de um formulário via Google Forms, e a partir dos registros desse formulário foi gerada uma nuvem de palavras com habilidades que os ligantes eles consideravam significativas para a formação deles. Então, durante um ano que nós tivemos na Liga, nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão, no TPE. Então, no ensino, nós tivemos aulas semanais ministradas por convidados com expertise na área. Na extensão, nós tivemos atividades em ambulatórios, tanto na área de nutrição e endocrinologia, quanto na área de nutrição do adulto e do idoso. E também tivemos atividades em saúde coletiva com ações educativas. E na pesquisa, nós tivemos capacitações relacionadas à produção científica, também ministradas por convidados com expertise na área. Agora, falando da chuva de palavras, nós observamos, através dessa chuva, que houveram duas categorias diferentes de habilidades que os ligantes consideraram ter desenvolvido dentro da Liga, as hard skills e as soft skills. As hard skills, elas são competências técnicas, competências mais mensuráveis. Então, elas são necessárias para uma determinada profissão. Então, aprendizado, conhecimento, experiência. E já as soft skills, elas são competências transversais, competências mais interpessoais. Elas não são necessariamente, assim, diretamente ligadas para uma função, mas elas são muito importantes e imprescindíveis também para qualquer profissão. Então, como resiliência, união, criatividade e network. Aqui a gente tem a nossa chuva de palavras, então, por exemplo, hard skills, experiência, aprendizado, soft skills, perseverança, gratidão, criatividade. Aqui tem algumas fotos das nossas aulas que a gente teve durante esse tempo. Então, a primeira imagem, as duas fotos são da aula de punks que a gente teve. No meio a gente teve aula de exames laboratoriais e uma roda de conversa sobre residência. E a última foto é sobre nutrição esportiva, a aula. Então, concluindo, né, com a experiência na aluna, o ligante ele desenvolve hard skills e soft skills, as habilidades, o que enriquece na formação acadêmica e pessoal dele. Aqui são as referências, muito obrigada por terem me recebido. Eu acho que eu falei muito rápido, eu estou olhando aqui no cronômetro, falta mais 2 minutos, mais 1 minuto, mas tudo bem. Eu vou voltar aqui. Obrigada, viu, por ter me recebido. Foi ótimo. Obrigada a você. Avaliadores, a hora que vocês puderem, podem começar. Eu conheço, né, o trabalho da Liga, mas a gente vê mais uma vez a importância das ligas, né, na formação do discente aí. Mas me fala um pouquinho mais sobre essas habilidades de competência técnica, né, as hard skills que vocês mais encontraram nessa chuva aí de palavras. Eu vou voltar então a compartilhar, que acho que fica melhor, né? Aqui. Obrigada, viu, professora? Inclusive, a senhora está numa foto nossa aqui, na aula de punks. As técnicas, certo? Tá dando para me ouvir? Tá? Então, competências técnicas que a gente teve, por exemplo, conhecimento, experiência, que são as hard skills. Aprendizado, cadê? Tem mais? Informação. Agora, nós tivemos um equilíbrio entre hard skills e soft skills. Então, as técnicas são mais relacionadas à questão de nutrição, então, no profissional de nutrição. Então, por exemplo, nas aulas teóricas que a gente teve, a maioria foi para competências técnicas. Então, por exemplo, tivemos aula sobre residência, aula sobre exames bioquímicos, então foi mais capacidades técnicas. Só que, ao mesmo tempo, depois nós tivemos também uma roda de conversa com os ligantes, não foi só o Google Forms, né, o formulário, e eles falaram também que, principalmente as atividades práticas ambulatoriais, levaram eles a ter essas habilidades não mensuráveis, né, interpessoais. Eles gostaram bastante dos ambulatórios e também da experiência em ações educativas. Certinho, obrigada. Nada. Bom dia, Amanda. Bom dia. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês, pela apresentação, tá? Deixa eu te perguntar, vocês tiveram alguma atividade na comunidade? Tiveram oportunidade de exercer alguma atividade na comunidade? Então, bom dia. Então, na comunidade, diretamente, nós
tivemos mais a questão do ambulatório, que os ligantes eles assistiam às consultas nos ambulatórios de nutrição, então tinha acesso à comunidade com as pessoas que estavam sendo atendidas, os pacientes, mas nós tivemos também um acesso com a feira de profissões, que vieram estudantes das escolas, e aí os ligantes estavam lá também apresentando ações educativas para esses estudantes, tanto sobre pães, tanto sobre a composição dos alimentos, quantidade de açúcar, sal, mas foi uma pergunta muito boa, obrigada, porque abre espaço para a gente, que agora eu continuo na liga, né, continuo como coordenadora, porque essa liga está no meu coração, e a gente está sempre tentando ampliar esse acesso à comunidade, principalmente dos ligantes. Então, agora essa nova coordenação, ela está sempre buscando essa área de extensão, ampliar tanto questão ambulatorial, quanto questão à comunidade, assim, sem essa ligação com hospital, faculdade. Assim. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Oi, obrigada. Vamos para o próximo, então. O próximo e último é o ID número 17. O título do trabalho é Promoção de Saúde em Instituição Educacional de Nível Técnico, Experiência com Grande Grupo. A autora é a Luísa Martins Mendes Alves. Luísa, você está presente? Oi, estou aqui sim. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Quando você estiver pronta, você me avisa que eu ligo o cronômetro. Se passar do tempo, tem penalidade na pontuação, tá bom? Tá certo. Vou apresentar aqui rapidinho. Você pode só avisar para mim, por gentileza, se tá dando certo? Tá. Tá carregando agora. Deu? Uhum. Deu. Se quiser fazer o teste de passar para ver. Tá. Tá passando? Beleza, tá passando. Ok. Pode começar, então. Bom, meu nome é Luísa Martins Mendes Alves e o nosso trabalho é sobre promoção de saúde em instituição educacional de nível técnico, uma experiência com um grande grupo. Orientado pelo Thales Vilela Santeiro, com os coautores Felipe Leonardo de Oliveira, a Jaqueline Kelly Alves Medeiro, a Júlia de Azevedo Cacheta, Vitória da Costa Silva, Gabriel Siqueira Terra e a Sara Santos Dias Costa. Bom, o nosso projeto ele faz parte de uma extensão que foi feita pela nossa Liga Acadêmica de Psicanálise, a LAP, que tem parceria alunos da UFTM e alunos da UNIUB. A gente utilizou grupos operativos pelo referencial do Pichon Rivière e foram feitos com alunos do programa da ProBem, da FET. Foi feita uma intervenção grupal com a temática de tornar-se adolescente e conversa sobre adolescência e esse adultecer. E aqui a gente vai abordar sobre desafios desses grupos dentro das instituições. O objetivo geral da nossa extensão era a promoção de uma saúde mental dos adolescentes por meio de um diálogo e de acolhimentos dessas experiências subjetivas de cada um. E o objetivo desse estudo em específico é compreender alguns desafios institucionais que foram enfrentados por nós estudantes na realização desses grupos operativos por meio de uma situação específica vivenciada. E sobre esses desafios na realização de grupos operativos quando se tem um grande número de pessoas. A metodologia foi feita 3 encontros semanais, um grupo com média de 20 alunos entre 14 e 22 anos, coordenados por uma equipe de 10 acadêmicos do curso de psicologia. E o nosso principal instrumento foi uma escuta psicanalítica. Como resultado, a gente teve inicialmente um planejamento inicial que previa, na verdade, a montagem de 2 grupos, com média de 12 estudantes distribuídos em cada um, e assim conduzidos 5 universitários para cada grupo. Só que a instituição educacional designou de uma forma errônea todos esses 21 estudantes para serem atendidos em um grupo só, o que fez com que 10 universitários, né, os 10 extensionistas, fossem atender esses 21 estudantes. Então, esses encontros foram desempenhados por um número de equipe constituinte muito grande. Isso gerou algumas experiências desafiadoras na nossa prática e fez com que a gente tivesse que ter algumas ponderações e flexibilizações também na técnica, como, por exemplo, passar para um local maior
para conseguir caber aquela quantidade de pessoas. E isso fez com que, por exemplo, as pessoas ficassem muito distantes umas das outras. Então, isso dificultou um pouco desse processo comunicativo entre os envolvidos e gerou também algumas vivências de desconexão de vínculo, porque como se tinha 10 extensionistas para poderem ele criar um vínculo em 3 encontros com 21 alunos, isso ficou um pouquinho debilitado. Então, isso culminou num certo desinteresse geral do público-alvo, e a gente compreende disso que a instituição ela não compreendeu bem a natureza desse trabalho psicológico grupal que estava sendo ofertado. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu ter diálogos e trocas que foram bem interessantes. Então, como conclusão, a gente compreende e faz uma reavaliação sobre quanto os nossos diálogos com a instituição foram de fato efetivos, né? E a gente leva ali para a nossa prática o quanto esses eventos imprevistos permitem uma edificação de aprendizados nossos, né, sobre dinâmicas escolares e sobre o quanto essas dinâmicas escolares, elas têm uma influência, seja positiva ou negativa, né, e elas emergem e atravessam o processo do grande grupo, especialmente porque a nossa prática, ela tem um atravessamento institucional. Então, o quanto isso pode ter consequências ali, positivas ou negativas dentro desse atravessamento do nosso grupo. E compreender também o quanto para a nossa formação profissional é importante a gente se deparar com esse tipo de questão para pensar, né, já formados ali, um pouco sobre quanto essas situações elas podem ser usuais, né, na nossa prática, na nossa experiência ali, como profissionais formados, e poder pensar, a partir daí, soluções e manejos diante dessas situações imprevistas. Aqui estão as referências utilizadas. Pronto, muito obrigada, Luísa, parabéns. Avaliadores, quando quiserem, podem começar. Bom, Luísa, vocês já sabiam, então, que trabalhar a saúde mental com um grande grupo seria difícil, né? Sim. E aí vocês tiveram certeza da dificuldade, tanto o número de pessoas que conduziriam esse grupo, quanto o número de adolescentes que falariam. A dificuldade é maior em relação a um certo constrangimento desse grupo em falar. Que dificuldade real que existiu aí? Sim, existiu isso. A gente percebeu que, por exemplo, os estagiários ali, mesmo não sendo psicólogos formados, eles tinham uma conotação ali de serem pessoas que estavam estudando psicologia. Então, será que essas pessoas vão me analisar, me interpretar? Então, quando surgiu essa quantidade grande ali de extensionistas, a gente percebeu que isso era algo que, às vezes, deixavam eles um pouquinho ali persecutórios, mas a gente conseguiu ainda assim que eles dialogassem. Eu acho que a problemática maior foi o fato de como a gente tinha muitas pessoas, né, muitos não falavam, então, alguns compartilhavam algumas ideias, mas muitos demonstravam um certo distanciamento, né, era difícil integrar todo mundo ali no que estava acontecendo. E também a questão da logística de ter muitos extensionistas dificultava essa coordenação, porque a gente tinha os coordenadores e os co-coordenadores, né? E acabava que ficava muitas pessoas executando muitas funções. Então, às vezes, isso também era meio confuso, né? A gente tinha as pessoas que falavam inicialmente e as que ficavam mais observando, mas às vezes isso se confrontava, sabe? Eu acho que, assim, errar também é bom, né? Porque eu acho que fixa mais aquilo que a gente não deveria repetir. Como é que vocês fariam novamente, lá desde o início, considerando a comunicação com a escola e também a interação entre vocês, estudantes da psicologia, para conduzir esse grupo? Eu acho que algo interessante seria a gente ter um diálogo mais efetivo inicialmente, né? Realmente foi um imprevisto, porque a ideia foi que era para a gente realizar esses 2 grupos,
E, inicialmente, no primeiro encontro, os alunos eles estavam em grupos diferentes. Só que esse grupo que estava com o segundo grupo de estudantes, ele não poderia continuar, perpetuar ali os encontros. Isso não foi avisado para a gente, só foi avisado no final. Então, a gente teve ali que fazer um rompimento, né, com esse grupo e encaixar todos aqueles 5 estudantes no outro grupo. Então, basicamente, foi o que aconteceu. Então, a gente teria, talvez, um diálogo mais efetivo inicialmente, sobre, talvez, ponderar mais a importância ali do grupo operativo, porque essas questões, elas acabam que dificultam, né, se quebra a estrutura ali do grupo operativo. Então, ter isso de uma forma, talvez, mais efetiva, mais incisiva ali com a instituição, eu acredito que é mais nesse sentido. E, talvez, dessa forma, a gente evitaria algumas problemáticas, né? Porque, no final, a gente acabou fazendo o que foi possível, né? Que foi, como esses extensionistas não podiam deixar de fazer a prática, a gente precisava ingressá-los ali. Uma outra alternativa também era separar esse grupo, só que era algo que os próprios estudantes não queriam. Então, a gente teve um conflito ali de que talvez a gente separe e também gere coisas ruins, né? De que eles já estão vinculados num primeiro encontro, a gente vai lá e separa num segundo. Então, todas as alternativas eram complicadas. Muito obrigada. Eu não estou escutando o... Guilherme, seu microfone está fechado. Parou de funcionar, eu não estou ouvindo aqui. Tá sem som. Será que se você tirar o microfone melhora? Não estamos te ouvindo. Se você quiser, acho que você pode tentar sair e entrar na sala de novo. Ou tirar o microfone, desconectar ele e conectar de novo. O pessoal pediu para avisar que o GEP, essa apresentação vai ser publicada no YouTube. Então, depois, se vocês quiserem assistir a apresentação de vocês, vai estar lá, tá bom? E na página da GEP também. Deu certo? Opa! Sim, deu certo, estamos te ouvindo. Opa! Parabéns, Luísa, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Eu concordo com a professora Estefânia, né? Eu acho que isso não é erro, né? Isso é aprendizado. Então, eu tenho certeza que nos próximos trabalhos vocês vão conseguir executar com melhor qualidade, tá bom? Deixa eu te perguntar, você, na literatura com relação a esse tipo de trabalho, vocês encontram dificuldades parecidas em outros trabalhos nesse aspecto na literatura? Você chegou a fazer essa revisão, ver se são problemas, são condições que são frequentes nesse tipo de proposta? Você diz em relação aos grandes grupos? Isso.
Isto. Sim. Então, eu fiz um trabalho, uma revisão em relação a isso. Eu não encontrei tantas coisas quanto eu gostaria, mas talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo poderia encontrar. Mas eu trouxe aqui no trabalho um artigo que eu achei, e eu até coloquei o referencial aqui dos autores, né, o Moreto, Carvalho e o Terzies, que eles falam um pouco sobre a questão de como as instituições influenciam dentro dos processos grupais. Então, ali ele cita um pouco, está até na minha referência aqui, sobre grupos, deixa eu ver se eu acho o nome. Perspectiva grupal nas instituições. Então, ele consegue falar um pouquinho melhor sobre como esses grupos eles ocorrem dentro das instituições, né? E como eles têm esse impacto, eles podem ter, porque ele fala muito dos conceitos, né? O que é uma instituição e como essa instituição ela perpetua dentro de um grupo. Então, ali ele consegue me trazer um pouquinho mais sobre a influência de um grupo dentro de uma instituição. Especificamente sobre grandes grupos, eu não achei muita coisa, mas ali já dá para ter um pouquinho da noção desses desafios enfrentados dentro de instituições, porque a instituição ela é uma estrutura, né? Então, nesse artigo ele consegue trazer um pouquinho sobre como a estrutura de uma instituição ela tem essas influências ali, positivas ou negativas que eu trouxe. E você consegue correlacionar essas deficiências da estrutura da instituição com o que vocês encontraram? Sim, assim, falando mais especificamente da FET, né? Sim, sim. Eu acredito que isso é algo não só da própria FET, de outras instituições também, de que não reconhecer talvez tanto o trabalho do psicólogo como com grupos, né? Eu acho que isso é uma dificuldade cultural do próprio Brasil, né? Porque eu já realizei outros trabalhos em estágios de grupos e a gente percebe que a própria população ela não compreende muito bem esse trabalho grupal. A gente entende muito bem o trabalho psicoterapêutico individual, mas o grupal ainda não é tão reconhecido. Então, as próprias pessoas se desmotivam, às vezes, de fazer ou ir, né? E não entendem a importância, ou não entendem a estrutura desse grupo, né? Como que é o funcionamento, né? Que a gente também tem uma estrutura, uma técnica, uma rigidez, né? Então, eu acredito que é algo que perpassa a FET, sim, um pouco até essa falta de diálogo eficiente, a gente sentiu um pouco lá, mas em outras instituições, com um aspecto cultural mesmo, eu acredito. Tá, perfeito. Excelente. Obrigado. Por nada. Muito obrigada, Luísa, parabéns. Pessoal, então é isso, encerramos por hoje. Eu queria agradecer a presença de todos e um bom dia para vocês, tá bom? E Cláudia, obrigado. Oi. Obrigado. Tchau. Stefânia. Bom dia, obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.